Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Estamos iniciando o Tele Brasil Notícias da semana, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. Lembrando que você acompanha-nos através da TV Curuçá SP, canal 17 e outras emissoras. Além disso, você que quer acompanhar os fatos jornalísticos apresentados no Jornal Tele Brasil Notícias, nós temos o Facebook Jornal Tele Brasil Notícias. Além disso, através do YouTube você acompanha os nossos vídeos de informações. Para você que prefere a leitura de notícias com outras informações, nós temos no Facebook a Hora da Notícia, onde você tem, além da leitura, fotos te orientando sobre aquilo que está sendo apresentado. Além de agradecermos mais uma vez a sua audiência e também a sua participação no Tele Brasil Notícias, vamos agora chamar então as nossas principais notícias de nosso jornal de hoje. A Agência Nacional de Transportes Terrestres disponibiliza uma plataforma sobre o perigo do transporte pirata. Mutirão de negociações de dívidas vai até o dia 30 de novembro. Enem, redação tem um peso importante nesta prova. Aprovado o prefixo de telefone 0304 para identificação de ligações de empresas de cobrança. Turismo. Viagens a locais históricos são uma boa opção para as férias. Temporada de cruzeiro. A expectativa é a melhor dos últimos 10 anos. Tudo isso e muito mais, já já no Tele Brasil Notícias. O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Começamos o Tele Brasil Notícias falando sobre a questão do perigo do transporte pirata. Exatamente. Então, para orientar sobre esse perigo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres está disponibilizando uma plataforma com informações importantes aos passageiros. Então vamos saber quais são essas informações. Os números assustam. De acordo com a ANTT, de janeiro até agora, foram 1.972 infrações e 814 apreensões de ônibus irregulares, sem registro para realizar viagens interestaduais.
No ano passado, foram 3.294 infrações e 1.392 apreensões. O transporte pirata é uma realidade nas estradas brasileiras. Atraídos pelos preços baixos, os usuários se arriscam diariamente cruzando o país sem se preocupar com a segurança. A gente percebe que a cada acidente grave, em média, 4 pessoas são feridas. Mas quando esse acidente tem a participação de um ônibus, de um veículo de transporte de passageiros, essa média sobe para 15 feridos por acidente. Daí então a gente percebe a importância de se buscar um transporte mais seguro. Para garantir segurança ao usuário do transporte terrestre regular e ajudar o passageiro a evitar o transporte clandestino, a Agência Nacional de Transportes Terrestres disponibiliza uma plataforma que informa o usuário sobre as linhas ativas dos ônibus com cidades de origem e destino, além do serviço prestado por essas linhas. O transporte clandestino, pirata, não autorizado, né, ele, em regra, não tem seguro, não tem manutenção, não respeita a jornada de motorista, então tem uma série de riscos que, de repente, quando aquela viagem acaba, você, né, não acontece nada, parece que deu certo. Só que, anualmente, centenas de pessoas, milhares de pessoas são feridas ou morrem em acidentes que são causados por falta de manutenção, por falta, né, de cuidado com a jornada do motorista e tudo isso que causa o acidente. Além da fiscalização, a conscientização dos usuários é fundamental para coibir esse tipo de crime. Não ando. Ônibus pirata eu não ando, só no ônibus convencional, no ônibus de linha. Só o ônibus de empresa que a gente conhece. Ônibus pirata nem pensar. Nem pensar, porque é perigoso. Se você tem dívida, mutirão de negociações de dívida e também orientação financeira está acontecendo e vai até 30 deste mês de novembro. Uma ação conjunta da Federação Brasileira de Bancos, da Secretaria Nacional do Consumidor e dos PROCONs oferece a oportunidade para que consumidores renegociem suas dívidas. A campanha também vai alertar sobre o superendividamento e a possibilidade de resolver o problema. As negociações do mutirão serão realizadas por meio da plataforma consumidor.gov.br ou dos canais diretos das instituições participantes. Saúde. Vamos agora falar de saúde, porque o SUS oferece tratamento e também aplicações de flúor por meio do programa Brasil Sorridente. São os cuidados do dente da família. Eu tento cuidar bastante do meu dente e eu não sei direito quantas vezes eu escovo o meu dente, mas pelo menos 2 ou 3. Escovar os dentes é a melhor forma de manter a saúde da boca. E o flúor é fundamental na higiene para diminuir a formação de cárie. A gente consegue prevenir a prevalência de cárie, assim, e diminui a incidência em 90% se você usar e associada a uma boa higiene bucal. No Brasil, o flúor foi incorporado na pasta de dente a partir de 1988. De lá para cá, a incidência de cárie vem sendo reduzida. A ingestão de flúor em dosagens recomendadas pela legislação é segura. Por outro lado, se consumido em excesso, apresenta toxicidade aguda ou crônica. O flúor que faz bem para a gente, que fortalece os dentes, ele é aquele flúor tópico, em contato com o dente, e não engolido. É importante que a escovação seja realizada pelos responsáveis adultos até os 10 anos de idade, sempre atentos à quantidade correta de pasta dental. Na casa do Murilo, de 2 aninhos, é assim. O hábito de escovar e as visitas ao dentista começaram cedo. Ele gosta de escovar muito o dente comigo, então sempre depois da refeição, né, com uma pasta apropriada, enfim, com a escovinha do tamanho dele. A gente tem essa preocupação também, não somente com a caderneta, né, da vacinação, mas também com a saúde dental dele. O SUS oferece tratamento odontológico de graça por meio do Brasil Sorridente. O programa é oferecido nos postos de saúde e em centros de especialidade. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta.
Queremos lembrar sempre que o Palhão Artesanatos está há mais de 57 anos aqui no Brás, na rua Oiapoque, hoje em novo endereço número 101, e tem também a loja no número 89. Mas o destaque principal é que ele trabalha com artesanato natural. Você que busca então aquela tela em palhinha, você vai encontrar lá. Aquela tela para pergolado em tamanhos de diversidade, você vai encontrar em O Palhão Artesanatos. Lembrando que ele atende a todo o Brasil. Você vai consultar a sua informação, pode fazer seu pedido via WhatsApp ou pode ir até lá. E lembrando então que você que utiliza o WhatsApp, ele tem 3 formas de você entrar em contato via WhatsApp, que é o 95265-8255-56 e também o 8258. E o atendimento dele acontece das 8 horas e 30 minutos até às 17 horas. Então você ligando lá, você vai ter aí orientação sobre as matérias-primas para decoração, para forração de cadeiras, portas de armário, enfim, é o artesanato natural. E ele está então repetindo em novo endereço. Tem alguma dúvida? Acesse o site opalhão.com.br. Vamos agora falar do Enem, porque a redação ela tem um peso importante nessa prova. E para auxiliar então os alunos, uma cartilha do Ministério da Educação traz dicas de como se fazer uma boa prova na questão da redação. Vamos observar. Contagem regressiva para mais de 3 milhões de estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 13 e 20 de novembro. São 4 provas objetivas e uma redação que muitas vezes chega a tirar o sono dos candidatos por ter o maior peso no Enem, 1.000 pontos. Tem uma preocupação muito grande, porque ela vale muito e tem muito peso em muitas faculdades. O tema pega um pouco para você saber qual repertório certo utilizar para conseguir chegar nos 1.000. A prova de redação vai exigir do candidato a produção de um texto dissertativo sobre temas que podem ser da ordem social, científica, cultural e política. Vão ser avaliados 5 competências, entre elas o domínio da escrita formal da língua portuguesa, coerência e coesão. Tem que ter toda uma organização, tem toda uma estrutura, né? Tem que usar os conectivos de forma correta e, claro, né, praticar. Para ajudar os estudantes a saírem bem na redação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, elaborou uma cartilha. A publicação, que está na página do INEP, traz dicas sobre a estruturação da prova, o processo de correção e exemplos de textos que tiraram nota 1.000 no último Enem. Vou olhar hoje mesmo, porque saber esses macetes, eles são muito interessantes, até mesmo para você organizar suas ideias. Vamos falar agora da questão de ligações de cobrança, porque a Anatel aprovou o prefixo de telefone 0304 para a identificação de ligações de empresas de cobrança. Uma coisa muito importante para, com isso, conseguir disciplinar o mercado. É isso mesmo, assim como a Anatel definiu o código 0303 para as ligações de telemarketing, ela definiu agora o código 0304 para as ligações de cobrança. A medida foi aprovada pelo Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A decisão busca reduzir o volume de ligações para o cidadão, concentra tudo agora em um único número e também estabelece um limite de horário para essas ligações de cobrança. As empresas vão ter um tempo para se adaptarem às novas regras e a empresa que não migrar para esse novo código, o 0304, no prazo estabelecido, poderá ser multada. A resolução da Anatel deve ser publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias. Saúde. Vamos agora novamente falar de saúde, uma coisa muito importante, mas vamos falar do SUS, que está preparando algumas novidades, né? Porque a população pode agora ter acesso a testes rápidos e também gratuitos de doenças como HIV, sífilis e a própria hepatite. Então vamos conhecer.
Com apenas uma gota de sangue, o teste rápido é capaz de detectar doenças como HIV, sífilis e as hepatites B e C. Em menos de 30 minutos, o paciente tem acesso ao resultado e, se der positivo, recebe o encaminhamento necessário. Uma furadinha no dedo, você faz os 4 testes, HIV, sífilis, hepatite B e C, e o teste fica pronto em 20 minutos. O paciente volta para a sala de espera e aguarda ser chamado no consultório. Isso otimiza, né? Você consegue dar um retorno para o usuário de saúde na mesma consulta. O teste é gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde. Todas as mulheres grávidas devem realizar o exame para sífilis e HIV, de preferência na primeira consulta do pré-natal ou ainda no primeiro trimestre da gestação. O cuidado é fundamental para evitar a transmissão da mãe para a criança. Uma das coisas que mais nos tem preocupado é a taxa de transmissão vertical. A mulher grávida com uma dessas infecções que passam para as suas crianças. Então, o teste rápido, ele corta esse problema. Daniele, que está grávida de 6 meses, já fez os exames e agora está pronta para a chegada do bebê. Esses exames eles são primordiais, não só para a nossa proteção, mas também quanto do nosso bebê, né? Que futuramente, em breve, vai estar aí com a gente, trazendo bastante felicidade. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. Vamos agora falar de educação, com você que sabe que a educação é uma coisa importante e talvez, devido ao trabalho, às circunstâncias da vida, não conseguiu terminar os seus estudos ou mesmo estudar. O governo federal tem aí uma oportunidade para que você tenha acesso à educação e venha fazer esta diferença. Vamos ver mais de perto o que é este programa que o governo oferece, essa oportunidade. Existe uma modalidade de ensino, a educação de jovens e adultos, em que sobram vagas. E nesse caso, as matrículas estão abertas o ano inteiro. As escolas existem, as vagas existem e a matrícula na educação de jovens e adultos, ela é a qualquer momento, ela não tem um período determinado. Então, se o estudante chegar aqui em dezembro, em 15 de dezembro, eu faço a matrícula dele. Tendo vaga, a gente pode acolher, fazer a matrícula dele. Nós temos no DF 105 unidades escolares que ofertam a EJA, distribuídas nas 14 coordenações regionais de ensino, porque a gente entende que a descentralização da oferta é importante, já que esse estudante é um estudante trabalhador. Então, muitas vezes, trabalhar perto da escola também é vantajoso para ele, já que ele não vai conseguir do trabalho. Chegar em casa no horário tranquilo para que ele possa começar os estudos noturnos. O que não é o caso do Centrão, o Centro de Ensino 2 de Taguatinga, que tem vagas nos 3 turnos. A Maria dos Remédios tem 55 anos e estuda à tarde, o que para ela era fundamental, já que não tinha coragem de ir sozinha para a escola à noite. Até 3 anos e meio atrás, tinha apenas o 4º ano do fundamental. Agora é uma formanda de ensino médio. Meus pais trabalhavam muito em casa, eu ajudei muito nos serviços para poder eles construir a casa que eles vivem hoje. E eu botava isso aí para mim, os estudos, como um segundo plano. Foi vindo os obstáculos e nunca dava para mim voltar a estudar. E por isso eu parei de estudar tão cedo. Já a Amanda tem 22 anos. Aos 14 teve que parar de estudar. Agora também faz parte da turma de formandos no 3º ano do ensino médio. E é só orgulho. Eu não quero que as pessoas desistam, né, dos seus estudos, sejam jovens, adultos ou crianças, porque a oportunidade de estudar é única. E é de histórias como a de Amanda, de Maria dos Remédios, que se faz a escola para quem não pôde estudar na idade ideal. Percebeu que eu disse idade ideal e não idade certa, né? É que como nunca é tarde para começar, então certa mesmo é a decisão de voltar à sala de aula, seja quando for.
A gente acredita que a educação faz a diferença, né? Ele faz a diferença não só nesse processo do ensino, né? Mas no processo de vida também, porque às vezes eles não têm um diploma, mas têm uma história de vida que vale muitos diplomas. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico fala hoje do idoso que deixou de ser dependente, mas também pode assumir a titularidade do Plano de Saúde Coletivo por adesão. Para os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o idoso que deixa de ser dependente tem direito de assumir a titularidade do Plano de Saúde Coletivo por adesão, desde que arque com o respectivo custeio. De acordo com o processo, a beneficiária do plano de saúde com mais de 70 anos era dependente no plano de saúde do ex-marido. Após o divórcio, ela foi excluída a pedido do titular, mesmo já tendo contribuído por quase 20 anos quando a ação judicial foi proposta. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso entendeu ser possível a transferência de titularidade do plano de saúde aos dependentes idosos, ainda que o plano seja coletivo por adesão. No recurso ao STJ, a operadora de planos de saúde argumentou que o contrato de prestação de serviços médicos é personalíssimo e por isso seria vedada a transferência da titularidade para terceiros. Além disso, acrescentou que a idosa não teria vínculo com a entidade contratante e por isso não seria possível manter o contrato coletivo, já que foi o ex-marido que havia aderido. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, explicou que no caso analisado, o contrato de plano de saúde coletivo por adesão permanece vigente, pois não houve rompimento do vínculo do titular com a pessoa jurídica contratante ou com a operadora, mas sim a perda pela beneficiária de sua condição de dependente devido ao divórcio. A ministra salientou ainda que quando o dependente tiver idade avançada, as normas serão interpretadas à luz do Estatuto da Pessoa Idosa, devendo sempre ser considerada a sua situação de consumidor hipervulnerável. Ao negar provimento ao recurso da operadora de saúde, a terceira turma consolidou o entendimento de que o beneficiário idoso que perde a condição de dependente por ter sido excluído a pedido do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, desde que arque com o respectivo custeio. Vamos agora falar de saúde, porque o Ministério da Saúde está desenvolvendo uma plataforma virtual que unifica as informações médicas de todos nós brasileiros. Os dados serão digitalizados e também padronizados para justamente facilitar o atendimento e acabar humanizando o tratamento. O programa foi batizado de ESUS Linha da Vida. Vamos conhecer. Informações sobre os nascidos vivos e sobre os óbitos ocorridos, registros de doenças endêmicas e pandêmicas, dados do SUS, do Sistema de Vigilância de secretarias estaduais e municipais. A plataforma vai reunir num único endereço todo o histórico de saúde da população brasileira. Tudo em tempo real, num ambiente 100% online, ao alcance dos dedos. Pacote de informações que está à altura do compromisso que nós temos com cada um dos 210 milhões de brasileiros. É um legado que a atual gestão deixa para o futuro da saúde pública. A plataforma está em construção e deve ficar pronta em 3 anos. O ESUS Linha da Vida, que acompanha o indivíduo desde a sua concepção ao seu óbito, utiliza a base do ESUS Notifica, ferramenta da Covid-19 que norteou as ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde durante a pandemia. Este investimento que o Brasil tem feito, em estes anos que han sido muito trabalho, vai ser e será de muito benefício para a nossa região das Américas.
A implantação da nova ferramenta vai unir e padronizar informações. A ideia é possibilitar que o atendimento médico no SUS priorize o bem-estar do paciente e não apenas o tratamento da doença de forma isolada. A cada contato com o usuário do sistema de saúde, nós temos uma oportunidade de mudar a vida dessa pessoa, utilizando sistemas de informação. Nós estamos num novo momento da vigilância em saúde no Brasil. Muito bem, vamos falar agora do Carnaval 2023, porque na quinta-feira, dia 3 agora de novembro, começou então a ser vendidos ingressos para os desfiles das escolas de samba lá no AMB, que acontecerá inclusive em fevereiro de 2023, e esses ingressos podem ser comprados presencialmente ou mesmo via site, que é o clubedoingresso.com/carnaval. Além disso, a Prefeitura também já começou a receber as inscrições dos blocos interessados no Carnaval de Rua, e elas podem ser feitas até o dia 20 por meio do site carnavalderrua.prefeitura.sp.gov.br. Você pode comprar presencialmente ou então via site clubedoingresso.com/carnavalsp. E seguindo aí na folia, a Prefeitura aqui de São Paulo já começou a receber as inscrições dos blocos interessados no Carnaval de Rua. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 pelo site carnavalderrua.prefeitura.sp.gov.br. Muito bem, vamos falar agora do fim de ano que está chegando. As viagens a locais históricos acabam sendo uma boa opção para as férias. Conhecer cidades, então, tombadas pelo IPHAN, que possuem, inclusive, conjuntos arquitetônicos, paisagísticos e apresentam as manifestações culturais, tem sido o roteiro do turista aqui no Brasil. Sim, o turista nacional. Com pouco mais de 25 mil habitantes, a pequena e aconchegante Pirenópolis, no interior de Goiás, é repleta de cenários históricos. Além do charme da arquitetura colonial, a cidade abriga o Parque Estadual Serra dos Pirineus e é cercada por montanhas, trilhas e cachoeiras. O município atrai turistas de vários estados e até de outros países para apreciar a natureza, a cultura e a culinária locais. É o caso de Davi, que é de Salvador e veio de Brasília para cá. É a primeira vez que a gente vem, achei a cidade incrível, muito charmosa, com muita história, arquitetura linda, muita natureza incrível em volta. A arquitetura chamou a atenção de Ana Beatriz, que veio com o namorado para uma comemoração especial. Hoje tudo está tão atualizado, as construções hoje não é mais as mesmas, né? E aqui a gente encontra uma coisa que relembra mais o passado, que tem uma história por trás de tudo, né? Em 1989, a cidade foi tombada pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como conjunto paisagístico. E em 1997, teve início um projeto de restauração do centro histórico, quando a Igreja Matriz, o Teatro de Pirenópolis e outros monumentos foram restaurados e reconstruídos. A gente tem a importância da cidade, não só pela essa parte cultural, da arquitetura, do patrimônio material e imaterial, mas também das cachoeiras. E isso faz com que a cidade de Pirenópolis ela atraia uma grande quantidade de turistas durante todo o ano. Além de Pirenópolis, 88 conjuntos urbanos em 22 estados e no Distrito Federal são protegidos e reconhecidos pelo IPHAN como Patrimônio Cultural Brasileiro. E o turismo nestas cidades históricas está se recuperando depois da pandemia de Covid-19. De acordo com o IBGE, o índice de atividades turísticas cresceu 1,2% em agosto na comparação com julho deste ano e já está acima do patamar de fevereiro de 2020, último mês antes da pandemia. Entre janeiro e agosto de 2022, o agregado de atividades turísticas acumula alta de 39%. 11 milhões de brasileiros que viajavam todo ano para o exterior por conta da pandemia não puderam sair do país e através do nosso trabalho do governo federal, de todos os ministérios, conseguimos fazer com que os brasileiros passassem a viajar mais no Brasil e passando a viajar começaram a conhecer destinos no nosso país que eles não conheciam e dessa forma fortalecendo ainda mais o turismo no nosso país, gerando emprego e renda.
Como eu digo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo. E lembrando que ainda temos aqui a informação sobre esta época de calor, sol, praias paradisíacas. São paisagens naturais que acabam despertando no turista a vontade de viajar. E já para a temporada de cruzeiros, que vai até o mês de maio de 2023, a expectativa é da melhor dos últimos 10 anos. Vamos a essa reportagem com a Gabriela Noronha. Em março deste ano, a professora Maria viajou pela primeira vez a bordo de um navio. Acompanhada do marido e do filho, ela participou de um cruzeiro que saiu da capital do Rio de Janeiro e navegou por 4 dias até desembarcar na cidade de Santos, em São Paulo. A experiência, ela garante, foi inesquecível. Parece que você está vivendo um sonho ali, né? É uma festa de 4 dias, uma festa que começa quando a gente chega e termina só quando desembarca. A gente fez um grupo e a gente está vendo, porque tem uma amiga nossa que tem uma empresa de turismo e ela vai organizar. A gente já está vendo os preços para o ano que vem. A próxima temporada de cruzeiros será a maior dos últimos 10 anos, injetando na economia brasileira cerca de 3 bilhões e 800 milhões de reais e gerando cerca de 44 mil empregos de forma direta e indireta, de acordo com o governo. Para quem pretende fazer esse tipo de viagem, antes de qualquer coisa, é importante conferir os requisitos para o seu destino. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária explicou em reunião as normas que estarão em vigor no período. Para essa temporada, o passageiro tem que apresentar no momento do check-in apenas um desses documentos, ou a vacinação, ou o comprovante de vacinação das 2 primeiras doses, ou o teste negativo de Covid-19. O uso de máscara dentro do navio não é mais obrigatório, apenas se o passageiro for considerado um contato próximo de algum caso confirmado. Segundo a Anvisa, as embarcações e os viajantes continuam sujeitos às condições de isolamento e quarentena, a depender dos sintomas apresentados pelos infectados. Com a flexibilização das restrições, a expectativa é que o setor de turismo volte ao patamar pré-pandemia no Brasil. Somente de janeiro a agosto deste ano, o setor faturou mais de 129 bilhões de reais, representando um aumento de 33% frente a 2021, de acordo com o governo. Teremos a maior temporada de navios de cruzeiro dos últimos 10 anos. Nós estamos trabalhando para que a gente possa ter, no nosso país, navios de cruzeiro o ano todo. E este foi o Tele Brasil Notícias da semana. Agradecemos a sua audiência em qualquer parte do mundo e aqui no Brasil. E estaremos de volta na semana que vem. E sempre agradecendo também o apoio do Pedro Henrique e do João Vitor. Até lá! Tele Brasil Notícias.